Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo do Terror. É um prazer imenso ter você por aqui, é um prazer imenso fazer parte do seu pesadelo. Espero que você tenha bons pesadelos depois desse episódio. A gente vai falar sobre um filme hoje, que é um filme que, na verdade, ele foi um fracasso de bilheteria. Mas assim, ele foi um fracasso tão grande que teve ator que gravou esse filme que desistiu da carreira de ator. Só pra você ter uma ideia. O filme foi um fracasso tão grande, só que assim, ele é um filme muito bom. Ele é um filme bem interessante. Mas um conjunto de fatores fez com que esse filme fosse um fracasso de bilheteria. E algo inusitado aconteceu. Muitos anos depois do filme o filme já estava esquecido e tal, ninguém nem ligava para esse filme, o filme começa a fazer sucesso. Então, só para você ter uma ideia, a gente vai falar de um filme que é de 1987, tá? É um filme que mistura terror e comédia. Como eu falei, ele foi um fracasso de bilheteria, só que quando chega ali mais ou menos nos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele começa a ganhar popularidade. A gente vai entender como foi que isso aconteceu, como era o contexto sócio-histórico, por exemplo, quais foram os fatores que influenciaram para este fracasso de bilheteria, e a gente vai entender também como é que esse filme conseguiu, como se fosse uma fênix, né, ressurgir das cinzas. Hoje ele tem uma legião de fãs, principalmente lá nos Estados Unidos. Nós estamos falando de Deu a Louca nos Monstros. Se você é fã de filme de terror e nunca assistiu esse filme, então eu sugiro que você assista a esse filme, porque é muito bacana, é muito legal, mistura terror, mistura com aventura. Ele foi subestimado, mas assim, é um filme que ele tem uma certa dose de nostalgia, tem monstros clássicos. A gente vai falar sobre tudo isso, então sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 9º episódio do nosso podcast Universo do Terror. Vamos falar sobre o filme Deu a Louca nos Monstros, né? Só um detalhe, eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, ele tava... Eu não comecei a assistir do início, tá? Eu tava mudando de canal, e só pra geração que é mais nova, né? Que é mais jovem, no período em que eu tô falando, deve ter acontecido isso em 1991, 1992, o filme é de 87. Então, ele não era um filme que ele passaria, por exemplo, na Globo, assim, logo de início, porque ele não foi sucesso, não teve apelo. Eu estava passando os canais da televisão, né, numa época que não tinha streaming, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha smartphone. Então, você só tinha a opção. Na minha casa, por exemplo, eu tinha um videocassete, né? Mas nesse dia especificamente eu não tinha alugado nenhuma fita, né? Essa questão de alugar fita é até difícil de explicar, mas assim, os filmes, eles ficavam num compartimento, né? Gravados num compartimento, que era uma fita cassete, e você tinha um aparelho que reproduzia isso na TV. Então você tinha algumas lojas que alugavam esses filmes, né? Você não comprava o filme, você ia lá, alugava o filme, passava 1 ou 2 dias com ele e depois você devolvia. Eu sei que tem muita gente aí, por exemplo, que tá tendo a nostalgia nesse período agora, lembrando desse momento, né, da nossa vida, mas eu sou de 1986 e eu tenho a consciência de que algumas pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo esse podcast aqui, talvez não saibam do que a gente está falando quando a gente fala sobre uma locadora de videocassete, né? Então vamos lá. Eu não tinha locado nenhum filme, e aí eu tava passando para ver se tinha alguma coisa interessante, passando os canais, e tinha um canal que não existe mais, que era a TV Manchete. Então, tava passando esse filme na TV Manchete, eu decidi dar um voto de confiança, uma coisa que é muito rara, né? Porque eu sou bem ansioso e no período, quando eu parei o canal, não tava numa cena do filme que chamava muita atenção, não tava. Mas e como eu tava sem opção, eu decidi assistir esse filme e fiquei maravilhado
com esse filme desde criança. E uma coisa sempre me chamou a atenção é que eu sempre achei que as pessoas deveriam conhecer esse filme, mas muita gente não conhece esse filme e isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fiquei muito intrigado com isso, né? Principalmente porque é um filme que tem monstros clássicos como Drácula, como Lobisomem, como Frankenstein, tudo isso num filme só. Enfim, vamos falar sobre ele agora para você entender o porquê que esse filme foi um fracasso de bilheteria e como foi que ele conseguiu ressurgir das cinzas, né? Então, nós estamos no ano de 1987, a gente precisa se teletransportar para o ano de 1987 e lembrar que quando esse filme foi lançado, neste período, ele foi lançado, o diretor é Fred Decker, né? É um diretor que também assim, é pouco conhecido. O roteiro ele foi co-escrito por Shane Black, que ele ficou famoso por Máquina Mortífera e o Predador, por exemplo, né? Então, a ideia basicamente de Fred Decker e de Shane Black era fazer, de certa forma, era de se inspirar naqueles monstros clássicos da década de 1930, 1940. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque assim, ó, se você pega a história do cinema do terror, você vai ver que existem períodos, né? Existem períodos, por exemplo, ali na década de 1930, 1940, você tem ali vários filmes de vampiro, vários filmes de lobisomem, vários filmes de múmia, são monstros clássicos, né? Depois, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, você tem ali vários filmes como Godzilla, por exemplo, como filmes que seriam ali, de certa forma, trazendo um medo de contágio, por exemplo, a Noite dos Mortos-Vivos. O que seria isso? Seriam armas biológicas e tal. Então, o terror, na verdade, isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu estava até andando de Uber um dia desse, acho que eu nem lembro se era um Uber, mas era um motorista de aplicativo. E aí a gente passou na frente do cinema, tinha uma fila lá no cinema, né? E a fila era para assistir Nosferatu, né? De Robert Eggers, né? Ele perguntou se a gente sabia, se eu sabia por que tinha aquela fila lá e tal. E aí eu disse, ó, é pra assistir Nosferatu, é um filme que tá fazendo muito sucesso, é de terror, é de vampiro e tal. E ele falou uma coisa curiosa, ele falou assim, eu já gostei muito de filme de terror, mas minha fase já passou, né? Isso pra mim é muito infantil e tal. E eu entendo que pra muita gente é muito infantil essa questão de filme de terror, porque nem todo mundo consegue entender, né, associar isso à questão, digamos assim, sociopolítica, a questões psicológicas, a questão sócio-histórica. Então, o filme de terror, na verdade, é um retrato do medo de uma geração. É por isso que ele dá certo, né? E é por isso que ele dá certo e por isso justamente que houve um fracasso. Você vai entender por que houve um fracasso nesse filme daqui. Então você consegue entender qual é a ansiedade daquela geração, o que é que está por vir. Você consegue alinhar isso a questões históricas, a questões sociológicas, a questões antropológicas e por aí vai, psicológicas e por aí vai, né? Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque é um filme de 87, mas ele traz monstros clássicos da década de 1930, 1940, né? O Drácula, Frankenstein, Lobisomem e tal. Então, o Fred Decker, né, que era o diretor, ele queria homenagear esses monstros clássicos. Qual é o resumo do filme, se você não assistiu? A sinopse do filme é muito boba, tá? Mas assista esse filme. É um conselho que eu te dou se você é fã de filme de terror. A sinopse o resumo do filme é basicamente o seguinte: um grupo de crianças, né? São fãs de filme de terror. Eles gostam tanto de histórias de terror, de filme de terror, que eles montaram. Eles têm uma casa na árvore. Eles montaram uma patrulha monstros, né? E essa patrulha monstro é um grupo onde eles ficam conversando sobre histórias de terror e tal e tal. Só que em determinado momento eles começam a suspeitar que talvez os monstros existam mesmo e, pior do que isso, talvez os monstros estejam na cidade onde eles estão.
Então eles precisam fazer alguma coisa, porque na verdade a polícia não tem o poder de fazer absolutamente nada, as pessoas não sabem o que está acontecendo, eles percebem, e como eles têm muito conhecimento sobre monstros, eles sabem mais ou menos qual seria ali a forma de matar cada monstro. Então, a patrulha monstros acaba se tornando a única forma de fazer com que aquela cidade se livrasse dos monstros e o mundo não fosse dominado por Drácula e por seu exército, né? Então os meninos têm que entrar em cena. Aqui tem um ponto interessante, porque como o filme foi lançado na década de 1987, você tinha ali o período, por exemplo, de vários filmes sendo lançados onde os protagonistas eram crianças, né? E, por exemplo, E.T., o extraterrestre, né, de Steven Spielberg. Você tem ali crianças como protagonistas ali, né? Como personagens principais, digamos assim. Você tem ali os Goonies, por exemplo, também da década de 1980, que também tem essa premissa, né? De jovens, por exemplo, de crianças que precisam fazer alguma coisa ali. Ou seja, a atuação principal fica centrada nas crianças. No caso desse filme, também tem isso. Então ele pega essa onda dessas crianças, por exemplo, né, que seriam ali as crianças que são salvadores, que vão lutar contra o mal e tal, ou as crianças que vão passar pela jornada do herói, digamos assim, né, para me utilizar de um termo mais do Joseph Campbell. E aí o diretor Fred Decker pega essa lógica da década de 80 e traz para esse filme daí. Mas a gente vai entender o porquê que esse filme ele foi um fracasso agora e o porquê que você deve assistir esse filme, mesmo que esse filme tenha sido um fracasso. Vamos lá. Em 87, quando ele foi lançado, ele sofreu uma grande concorrência com alguns filmes que foram que fizeram muito sucesso, né? Os Intocáveis, por exemplo, que é de 87 também. Robocop, por exemplo, também fez muito sucesso. Então ele teve um certo azar, que justamente no período do lançamento desse filme, outros filmes conseguiram fazer mais sucesso. A gente tem muito isso, né? Às vezes você tem que esperar, por exemplo, um filme sair de cartaz para você lançar o seu filme, porque senão você perde bilheteria, porque aquele filme está fazendo muito sucesso, né? Por exemplo, agora, no exato momento em que eu estou gravando esse podcast, no dia 24 de janeiro de 2025, se tiver algum filme brasileiro para ser lançado, com certeza o cara precisa segurar esse filme. Por quê? Porque as pessoas vão assistir o filme Ainda Estou Aqui, porque foi indicado para o Oscar, porque tem a questão da Fernanda Torres. Então a pessoa precisa segurar o filme, não tem para onde correr, porque senão vai ser fracasso de bilheteria. Então nesse caso aqui aconteceu uma concorrência aqui com filmes que foram realmente muito sucesso de bilheteria. E aí no caso, digamos que o público já estava meio que saturado dessa história, por exemplo, de aventuras juvenis, como aconteceu nos Goonies, como aconteceu, acho que em Conte Comigo também é um filme que tem essa premissa. E.T. de Spielberg, né, também tem essa premissa. Então, teve uma saturação. Eles apostaram que o mercado ainda não estava saturado com essa lógica, mas na verdade o mercado acabou estando saturado. Mas eles tiveram também um problema de marketing, porque assim, o filme ele foi vendido, a ideia do filme era basicamente o seguinte: como tinham monstros da década de 1930 e 1940, então a ideia era fazer com que os pais levassem os filhos, né? Os pais interessados nos monstros tradicionais, né? Drácula, Múmia e tal, e os filhos, por exemplo, interessados nessa aventura infanto-juvenil. Só que os pais não compraram muito essa ideia. O filme, por quê? Porque o filme ele foi vendido, né, numa estratégia errada de marketing. Ele foi vendido como se fosse um filme infantil, não um filme para família, digamos assim. Então ele foi vendido como filme infantil e a classificação, o pior foi isso, a classificação dele foi de 13 anos, né?
Então você tinha ali, por exemplo, as crianças de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, por exemplo, que gostariam de assistir esse filme, não podiam assistir porque a classificação etária não permitia, e os pais também não assistiram porque o filme foi vendido como filme infantil, né. Então não era nem um filme nem para criança pequena, nem para adulto, e acabou se perdendo ali no caminho, né. E talvez, inclusive, até por causa disso, o filme recebeu algumas críticas aí, né, a recepção crítica inicial do filme não foi muito boa, foram desfavoráveis. Algumas críticas, por exemplo, descreveram o filme como um filme imaturo, um filme genérico, um filme que não tinha muito a oferecer, enfim, foi um fracasso de bilheteria. Aí é que vem o X da questão. Porque, por exemplo, eu assisti um documentário recentemente falando sobre este filme, né, falando justamente sobre a redescoberta desse filme, e esse documentário, ele trazia uma questão interessante que era um curso de cinema, uma graduação de cinema nos Estados Unidos, eu não vou lembrar qual é a faculdade, uma universidade conhecida, mas era interessante porque o professor de cinema dizia o seguinte: olha, a primeira aula que eu dou aqui no curso de graduação de cinema assista Deu a Louca nos Monstros, porque a gente vai precisar discutir muito esse filme. Então, ele é um filme que ele tem uma certa inteligência. Vou te dar só um exemplo aqui. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. No filme, logo no início, tem uma casa lá que os meninos têm medo dessa casa, porque os meninos dizem que nessa casa mora um alemão, esse alemão é misterioso, tá? E os meninos chamam esse alemão de alemão que assusta. Então, olha, eles estão passando pela casa e eles veem uma fresta pela janela e a menina diz: olha, eu vi o alemão que assusta, ele tá olhando pra gente e tal. Lembrando que aqui a gente está em 1987, ainda estávamos ali na questão da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que tem um contexto histórico interessante. Entretanto, em determinado momento do filme, não vou explicar como, os meninos precisam entrar em contato com esse alemão que assusta, né? E eles percebem que o alemão que assusta conhece muito sobre monstros. Aí ele chega, por exemplo, o alemão, né, depois que fez amizade com os meninos, diz assim: olha, eu acho que vocês pensavam que eu também era um monstro, né? Talvez um vampiro, não? Mas eu não sou um vampiro, veja no espelho. Se eu fosse um vampiro, eu não tinha um reflexo no espelho. E aí um dos meninos fala o seguinte: nossa, você sabe muito sobre monstros, né? E ele fala de uma forma bem estranha, para dizer o mínimo, né, me fugiu a palavra agora, mas ele fala de uma forma, bem sutil. Ele diz o seguinte: "E já que você fala que eu sei sobre monstros, eu acho que eu sei sim". E a câmera pega um close, que eu não vou dizer exatamente o que é, mas nesse close você percebe que esta frase do alemão que assusta é uma crítica a Adolf Hitler. Só para você ter uma ideia de como o filme ele tem umas sacadas inteligentes. E quando eu assisti esse filme quando eu era pequeno, obviamente eu não tinha percebido isso. Eu vim perceber isso quando eu reassisti esse filme já adulto e tal, que aí foi aí que quando deu esse close, foi aí que eu percebi, eu falei: "Caramba, agora que eu entendi, agora que caiu a ficha, o porquê que esse cara fala isso nesse trecho", né. Ele tá fazendo uma crítica a Adolf Hitler, na verdade. Então é um filme que ele tem uma certa inteligência ali, ele tem uma certa crítica social e tal, enfim. Mas vamos falar sobre a jornada de redescoberta desse filme, né. Com o passar dos anos, o filme ele acabou sendo esquecido, então ele acabou sendo transmitido por televisões, por emissoras, na verdade, que eram emergentes. Eu falei, por exemplo, aqui eu assisti esse filme pela primeira vez na TV Manchete, que é uma TV que nem existe mais. Não era, para dizer o mínimo, não era uma TV que tinha, não era um canal que tinha muita audiência, né? Depois veio o lançamento do VHS e tal, e aquele público, na verdade, que era criança, começou a crescer. E aquele público, quando começou a crescer, começou a bater uma certa nostalgia. Sabe aquela nostalgia que você fala: "Caramba, eu queria jogar
aquele videogame que eu jogava quando eu era pequeno. Ou então, pelo menos, eu queria jogar o videogame que eu não tive a oportunidade de jogar quando eu era pequeno. Então começou a bater uma certa nostalgia nas pessoas. E junto com isso, veio o lançamento, né, de VHS, depois veio o lançamento de DVD, e surgiu alguns documentários falando sobre esse filme, como por exemplo tem um documentário, que foi o documentário que eu assisti, né, que é Wolfman's Got Nards, que em português seria algo mais ou menos assim: lobisomem tem saco, ou lobisomem tem bolas, né? Ele está falando do órgão genital. Isso acontece, o nome do documentário é esse, porque tem uma cena que ficou muito famosa, uma frase que ficou muito icônica nesse filme, que no início do filme os meninos estão discutindo se lobisomem teria o órgão sexual masculino ou não, né? Em determinado momento do filme, o menino fica encurralado e ele dá um chute no saco, né, do lobisomem. E aí ele fica abismado e ele fala assim: ah, lobisomem tem saco. Ele fica realmente assim, é uma descoberta, né, muito interessante para ele. Então é uma parte engraçada do filme. E só para você ter uma ideia, essa frase, ela ficou tão icônica que essa frase virou um grito de guerra dos fãs desse filme. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se você é fã desse filme, você vai falar essa frase em algum momento. Vamos supor que você esteja conversando com alguém nos Estados Unidos e você pergunte: olha, você conhece Monster Squad? No caso, Monster Squad é Patrulha Monstros, né? Que é o nome em inglês. Em português ficou traduzido como Deu a Louca nos Monstros. Provavelmente a pessoa vai dizer: lógico que eu conheço, lobisomem tem saco, né? Provavelmente a pessoa vai dizer isso, porque realmente foi uma frase muito icônica, né? Então, com a chegada da internet, por exemplo, e das redes sociais, aquelas crianças que eram crianças dos anos 80, que queriam viver a nostalgia, tiveram mais facilidade para encontrar esses filmes que eram filmes perdidos, né? E aí começou a surgir nas redes sociais uma comunidade de fãs, e esta comunidade se fortaleceu. Você veja que é uma coisa que ninguém poderia imaginar, né? Ninguém poderia imaginar. É triste, por exemplo, saber que um dos meninos, né? Esse filme é de 87, um dos meninos não acompanhou esse sucesso, porque ele faleceu em 1997, 10 anos depois do lançamento do filme. Ele faleceu de pneumonia, se não me engano. Que é esse menino, inclusive, que diz lobisomem tem saco, né? Infelizmente, ele não pôde acompanhar o sucesso do filme, porque hoje ele é considerado como filme cult lá nos Estados Unidos, entende? E aí, mas o menino faleceu 10 anos depois, e em 97 o filme ainda era considerado um fracasso. Agora, eu queria trazer uma análise, na verdade, para a gente entender o simbolismo desse filme, porque esse filme ele tem o Drácula, né? A gente pode entender, por exemplo, o Drácula como aquele aristocrata manipulador, né? Que a sociedade tem medo, por exemplo. O filme apresenta o lobisomem também, que o lobisomem, na verdade, a gente pode entender que é um símbolo de uma representação contra os impulsos incontroláveis do ser humano, né? Por exemplo, tem Frankenstein, que a gente pode entender que representa ali aquele dilema, né, por exemplo, da exclusão social, do diferente, daquele que é diferente, né? Mary Shelley, quando escreveu Frankenstein, ela traz muito essa temática, né, daquilo que... Quem é o ruim, por exemplo? É a sociedade ou é o Frankenstein, né? O Frankenstein, na verdade, que eu estou falando não é o doutor, né? A criatura, digamos assim. Então, o filme, você pode entender o filme a partir dessa análise cultural, né, dessa análise temática. Você pode entender o filme, entender, por exemplo, que este filme ele trouxe uma coisa nova, que é o seguinte: uma leveza para filmes de terror. Porque nesse período dos anos 80, muita gente que gostava de filme de terror estava muito ligada a filmes slashers, né?
Então você tem ali o sucesso, por exemplo, de Sexta-feira 13, você tinha o sucesso da Hora do Pesadelo, você tinha o sucesso de Halloween, ainda que Halloween tenha sido em 1978, mas veio Halloween 2, depois veio Halloween 3, então acompanha também ali aquela década de 1980. Então você tem vários filmes slashers ali que eram filmes que o pessoal estava realmente querendo consumir. Esse filme ele acaba sendo um filme de terror junto com comédia, então ele acaba quebrando esse paradigma e ele acaba, quando ele renasce, não no período da década de 80, tá? Mas quando ele renasce, ele gera uma discussão entre cineastas e os cineastas falam o seguinte: olha, talvez a gente possa realmente criar produtos, filmes que misture terror com comédia. Porque isso dá certo, não deu certo naquela época, mas dá certo sim. E aí você pode considerar, por exemplo, Buffy, a Caça-Vampiros, né, você pode até recentemente mesmo, Stranger Things, né, você pode considerar isso, que é, querendo ou não, um grupo de jovens ali, você tem momentos de comédia, enfim, você tem momentos de mistério, de terror e tal, então, é um filme que quando ele ressurge, ele abre uma discussão para o cinema também. Então ele abre essa discussão para o cinema no sentido de: "Ó, a gente pode, nos anos 80 não deu certo isso aqui, mas agora tá dando certo, esse filme tá ressurgindo, então isso aqui pode ser uma fórmula que dê certo", e aí a gente teve, uma abertura aí para novas possibilidades aí de explorar o terror, né. E eu ousaria dizer, inclusive, até explorar o terror junto com o romance, né, com a questão do crepúsculo, ou seja, você tirar o terror propriamente dito e misturar o terror com outras questões. O terror com romance, o terror com drama, o terror com humor, por exemplo. Um dos grandes filmes responsáveis, por essa discussão na indústria cinematográfica é justamente Deu a Louca nos Monstros, né. Então ele é um filme realmente que, na minha opinião, ele deveria ser visto por quem é fã de filme de terror. Procura aí Deu a Louca nos Monstros. Deu a Louca nos Monstros, em inglês é Monster Squad, tá? Em português, Deu a Louca nos Monstros. E eu queria perguntar pra você, inclusive, se você já viu esse filme, né? Se você já viu esse filme, por exemplo, se você tem alguma memória desse filme, que foi que marcou desse filme. Eu, por exemplo, eu criei a Patrulha Monstros no Colégio Marista. Quando eu estudava no Colégio Marista, eu criei a Patrulha Monstros junto com os meus amigos. Nós nos reuníamos na árvore, numa árvore que tinha lá atrás de uma quadra. Tô falando do Marista na Avenida Conde da Boa Vista, né, no saudoso Marista. Para quem é de Recife já provavelmente sabe de que colégio eu tô falando. Então tinha uma árvore perto de uma quadra, a gente se reunia lá e a gente ficava realmente torcendo, né, com toda aquela poesia, com toda aquela ludicidade, a gente ficava torcendo para que os monstros existissem, mas infelizmente os monstros não existiram. Aliás, eu poderia dizer que, na verdade, a gente acabou descobrindo anos depois que os monstros existem e eles estão, na verdade, dentro de nós, né? Então, mas voltando a falar sobre esse filme é conhecido para você? Eu queria saber, deixa aí nos comentários que eu queria interagir com você. Eu queria realmente interagir com você e queria convidar você, se você não assistiu esse filme, eu queria convidar você a assistir esse filme, porque realmente é um filme que ele foi um fracasso em bilheteria, mas depois ele ressurgiu das cinzas e trouxe uma discussão bem interessante para a indústria cinematográfica. E hoje ele tem uma legião de fãs e hoje as pessoas vendem camisas lá nos Estados Unidos. Por exemplo, tem uma camisa que o menino utilizou que acho que é Stephen King Bros, alguma coisa assim. Essa camisa, quem é fã do Deu a Louca nos Monstros, tem essa camisa, porque começou a surgir material para vender, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim. Eu nunca tinha visto isso acontecer em um filme. Diga-se de passagem, isso aconteceu com o Zé do Caixão, que a gente vai trazer em breve a questão da A Meia-Noite Levarei Sua Alma, porque Zé do Caixão fez esse filme em 1968 e ele realmente só foi reverenciado como Coffin Joe nos Estados Unidos na década de 1990, né? Porque aqui no Brasil ele não foi muito valorizado. Uma vez ou outra acontece isso. Aconteceu isso aqui em Deu a Louca nos Monstros, mas isso é uma coisa rara.
Eu espero que você tenha bons pesadelos com esse episódio. Um forte abraço e eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast.